Esse conteúdo não está disponível no momento. Falou que vai. Não. Boa noite, pessoal que for chegando aí. Já vai cumprimentando. Paulo Vitor, graça e paz, meu irmão. Muito bom te ver por aqui. Vamos lá. Estamos online, esperando o pessoal chegar na live. Alguns já começaram a me mandar mensagem aqui onde é que está a live. Já estamos ao vivo, só aguardando os senhores chegar. Peraí. Ouviu, Rogério? Rogério, não vem agora não, porque... Vamos lá. Estou mandando aqui o link para o pessoal já ir chegando. Não vamos demorar muito para começar, até por conta do nosso horário. Vamos chamar nosso querido pastor Rogério. A paz do Senhor, pastor Rogério, tudo bem? Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Isaac, há quanto tempo não nos vemos? Tem algumas horas. Que bom revê-lo. Que bom revê-lo. Amém. Amém. Isaac, uma notícia rápida. Você dê 3 ou 4 comandos aí, porque algumas pessoas têm enviado mensagens. Não está abrindo o link. Não está abrindo o link. Deixa eu ver aqui. Ok. Vou resolver isso aqui. Eu não sei porquê, mas ele está como se fosse privado. E aí eu vou tirar agora e o pessoal consegue ver. Mente curta. Agora o pessoal pode entrar aí que consegue ver. Ele disse que você consegue ver. Que agora ele tirou do privado. Tá aqui, ó. Com esse? Isso, com esse link o pessoal consegue ver. Sim. Vou mandar aqui.
Algumas pessoas já estão até comentando já. Pois é, ao vivo, né? Essas coisas acontecem. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que o pessoal está chegando. Boa noite, Giane. Boa noite, irmã Ana Cláudia. Meu amor, Dayana. Boa noite. A paz do Senhor, minha irmã. Pois é, ao vivo, né? Essas coisas acontecem. Amém. Vamos, o pessoal está chegando agora. Já temos aí mais de 11. Então, podemos começar. Vamos começar orando, né? Como todo crente começa alguma coisa, né? Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos conduza nesse momento em que trataremos da Santa Palavra, né? Que Ele possa nos guiar e que possamos ser responsáveis nessa exposição, né? Vamos orar. Querido Deus, te louvamos, te engrandecemos, Senhor, porque Tu és grande, Tu és fiel à Tua palavra. E nesse momento, Senhor, em que estaremos juntos, Pai, falando, Pai, com o Teu povo, que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa, Senhor, colocar em nós, no nosso coração, a verdade da Tua palavra, que possamos, Senhor, ser fiéis à exposição da Sua palavra e que, Senhor, não falemos nem mais nem menos do que aquilo que a Sua palavra nos diz. Guia-nos, Pai, conforme a Tua verdade, esteja conosco, fala conosco, conforta os nossos corações, transforma-nos, Senhor, e, Senhor, muda-nos, Pai, conforme a Tua vontade. Pedimos, Amém. Pai, com os perdões dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, pastor Rogério, né, decidimos nos reunir aqui para falar sobre a soberania de Deus em tempos de pandemia. Né? Eu julguei importante a gente falar sobre a soberania de Deus, porque acredito eu que, por conta do pecado da humanidade, é facilmente esquecida, né? Ela é facilmente deixada de lado, ela é facilmente ressignificada, né? Por conta do pecado do homem. E muitas das vezes a gente vê falas ou pensamentos, atitudes que acabam desconsiderando, negando, né, aquilo que é uma verdade, é imutável, que é a soberania de Deus. E acredito eu que esses poucos minutos que nós estaremos aqui conversando, a gente pode, é claro, não vai ser exaustivo, né? A gente não vai conseguir falar de todo o tema, né? A soberania de Deus é um assunto muito extenso, mas acredito que o pouco que a gente conversar aqui, a gente vai poder levar conceitos, né? Os princípios que cercam a soberania de Deus e como ela nos ajuda a ter uma visão um pouco mais esperançosa, né? Um pouco mais confiante em Deus. Então, eu gostaria de primeiro pedir que o senhor se apresentasse para aqueles que não conhecem, né? O pastor Rogério. Eu sou suspeito de falar porque ele que me conhece, né? Me conhece há muitos anos e fez meu casamento, mas está com a palavra, pastor. Boa noite, irmãos. Boa noite, Isaac. Soberania de Deus em tempos de pandemia. Me chamo Rogério Messias, pessimista de profissão. Às vezes tento salvar o mundo, mas na maioria do tempo, adorador do Senhor. Boa noite a todos. E pastor, para a gente começar, né, eu gostaria de ouvir do senhor como é que a gente pode definir soberania de Deus. Soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? O que a Bíblia diz sobre a soberania de Deus? Como é que as histórias na Bíblia nos mostram a soberania de Deus? Isaac, a igreja perdeu há 200 anos a mão de
ter em Deus o seu soberano. Nós cantamos músicas, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Cantamos um hino maravilhoso antigo dizendo: tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Chamamos Deus de Pantocrator, o Todo-Poderoso. Mas essas ideias nos fogem quando estamos diante de uma situação catastrófica, ou de perda, ou de danos, ou de revés, ou de prejuízo, e não reconhecemos que esse ser que nós chamamos Deus, cujo nome não é Deus, essa atribuição que colocamos para ele, cujas nossas mentes não conseguem captar, cujo nosso entendimento não consegue explicar, graças a ele é soberano, ele está acima de qualquer perspectiva, de qualquer entendimento. Deus é soberano. As características: não me deve satisfação, não me deve explicação, faz o que lhe bem apraz, o seu entendimento não sofre o tempo, ontem, hoje e amanhã, as suas ações são justas e de justiça, ele é cheio de amor, é Deus também que, quando quiser espancar, vai espancar, é um Deus que se ira, mas não tem a sua mão encolhida, está governando e dirigindo a história para que o seu projeto eterno da entronização de Jesus sobre tudo e sobre todos se cumpra. A soberania de Deus está marcada que ela está acima de tudo e de qualquer coisa, acima da sua palavra, acima do que pensamos sobre ele, acima de nossas orações, acima de nossas expectativas. E esse Deus soberano marca a nossa vida com a sua soberania. A maioria de nós, na verdade, todos os crentes, nunca quiseram Deus. Isaías vai nos ensinar que Deus diz: fui achado por aqueles que não me procuravam. Fui encontrado por aqueles que não me queriam. E Deus, na sua soberania, nos visitou, nos trouxe com seu amor e nos colocou onde nós estamos. A soberania de Deus é marcada que ele faz o que apraz, quando lhe apraz, como lhe apraz, a quem lhe apraz. Amém, amém. E o senhor, né, que conhece bem linguística, linguagem, né? No canto de Simeão, né? Ele começa chamando Deus de soberano, né? Sim. E se eu não me engano, se não me falha a memória, a palavra que ele usa é déspota, despotes. Déspota. Isso, despotes. Né? O senhor poderia explicar um pouquinho da diferença, obviamente, do sentido que a gente emprega hoje, né, de déspota? Okay. Por favor. É necessário, Isaac, que a gente leia a Bíblia, decore a Bíblia e viva essa Bíblia. A pergunta que eu faria, só de curiosidade, vou respondê-la, é: por que Deus, soberanamente, escolhe Simeão e Ana para adorarem, apresentarem Jesus na história? Por quê? Guardem isso que eu vou responder isso para vocês no final da nossa história aqui. Okay. Com a evolução da língua, alguns elementos perderam o seu sentido original e começaram a perder o sentido. Por exemplo, balão. Balão era uma bala grande, depois tornou-se um meio de transporte. Fogão era uma fogueira enorme, hoje se tornou um aparelho que compõe as nossas cozinhas. O despotes, ou a déspota, é este homem, ou este ser, com todo esse poder, que está acima. Lembrando que o reino é um espaço de governo, e reinado é um tempo de governo. Esse déspota a qual Simeão está se referindo é este Deus que reina pelo tempo e reina no espaço. O déspota que está no nosso dicionário é marcado por um problema sério. A língua cândora de Camões, ela é maravilhosa. Mas a língua cândora de Homero, ela é maravilhosa.
Mas a língua poética de Camões ela tem dificuldades. Se você procurar no dicionário, e nós, a nossa fala no dia a dia, usamos déspota para nos referirmos às pessoas que usam de poder, usam de tirania, usam de violência. Um exemplo clássico desse exemplo de tirano ou déspota através da violência é quando Moisés vai usar pelo menos 13 vezes, se referindo aos amorreus, aos jebuseus, aos girgazeus, a palavra Hamas. Hamas. O que é esse Hamas? Hoje, esse Hamas é um partido político terrorista que governa a Palestina, que está sempre em crise com Israel. Esse Hamas é usado como signo para Moisés, como signo de violência, de tirania, de usar as coisas pela força. Esse Hamas, com a evolução da língua, tornou-se um partido político terrorista a partir de usar a sua influência para os palestinos. A expressão usada por Simeão e por Ana é uma maravilhosa que diz aquele que está acima de tudo. E este Simeão era tão crente que ele diz, ó soberano Deus. Ele vai chamá-lo pelo seu título e vai chamá-lo pelo seu nome ou sua atribuição. Ó soberano Deus. Só um minutinho, porque está sendo feita uma engenharia aqui. Sim, pode ficar à vontade. Ok. Então. E essa atribuição que Simeão faz, ele superlativa o bom nome de Deus, o maravilhoso nome de Deus, o maravilhoso ser de Deus. Ele não tinha outra palavra, e na verdade, no lexilógico grego não existe outra palavra que se poderia usar para Deus pelo seu estado espacial e pelo seu estado de tempo. Déspota, para Deus, foi a única palavra inspirada pelo Espírito para que Simeão nos ensinasse como é que nós devemos chamar Deus. Uma observação, Isaac. Sim. Hoje, com o passar do tempo, nós achamos que nós podemos tratar Deus como igual. Dos 150 salmos, o tratamento a este Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é Senhor. Algumas vezes vai ter o vocativo, ó Deus. Mas esse vocativo normalmente é usado numa dor, numa angústia, numa tristeza tão acentuada que não há mais força, ó Deus. Mas hoje nós perdemos a mão de tratar Deus com esse despotismo necessário de nós para com ele, de chamá-lo de Senhor. Se o Isaac bem se lembra, a promessa da revelação é, naquele dia, 16:20, e o próprio Senhor Jesus amassegará a cabeça de Satanás com a planta dos seus pés. Mas antes de fazer isso, palavras de Paulo, Satanás terá que pegar na mão de Jesus e dizer, tu és o Senhor. Então esse título, ele é maravilhoso. Por quê? Kyrios, em grego, Senhor, significa meu dono, meu amo, de quem eu sou escravo. E esse Senhor a quem eu pertenço, que é meu dono e de quem eu sou escravo, ele faz sobre mim um momento e um viver soberano em que não há escolha mais para mim. Ele não faz de mim um robô, não faz de mim um homem sem perspectiva, sem sonhos, sem gostos. Mas eu tenho de forma tão soberana que tudo me vai bem e a graça inunda no meu coração quando eu entendo que esse aspecto soberano de Deus está dirigindo a história para o cumprimento da história, que é a coroação e a glorificação do Rei Jesus. Amém. E isso nos leva à segunda pergunta, né? Tudo bem, tem muito a ver a segunda pergunta com essa dificuldade que o homem tem de aceitar um Deus soberano, né? Então, Deus é soberano sobre todos os acontecimentos na história da humanidade, e aí já está levando em consideração as tragédias, as guerras,
enfim. Eu vou usar uma frase em alemão agora, que nós vamos usá-la durante toda a nossa live. Eu não sei quanto tempo temos ainda. Essa frase foi falada pelo Dr. Frei Martinho Lutero em janeiro de 1518, alguns meses após a Reforma. Ele nos ensinando a graça, ele vai dizer para nós: Der Teufel ist der Teufel Gottes. Tradução: o diabo é o diabo de Deus. O diabo, irmãos, é o diabo de Deus. Poxa, pastor Rogério, isso quer dizer o quê? Deus é o único criador. Esse aspecto de chamar Deus de soberano ou déspota significa que ele é o único que tem controle sobre todas as coisas. Ele é o único que sabe todas as coisas. Vou fazer uma afirmação baseada no livro de Jó. O inferno tem limite. Satanás não conhece todo o mal. Satanás não conhece todas as armadilhas. Satanás não conhece todas as trapaças. Satanás não conhece todo o sexo. Satanás não conhece tudo que está de errado. No inferno tem limite. O único que conhece tudo de tudo se chama Deus. É aquele a quem nós chamamos de soberano. Tudo está no seu controle. Tudo está nas suas mãos. Como o hino maravilhoso do Prisma diz assim: confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Senhor. Jó vai nos ensinar. Não recebemos de Deus todo o bem, por que também não podemos receber de Deus todo o mal? Tudo está em suas mãos. Todo o controle está nas suas mãos. Vai começar uma guerra, já passou pelo conceito de Deus. Vai ter pandemia, já passou pelo conceito de Deus, já passou pela atribuição de Deus. Isaac, irmãos, seja a vontade permissiva, seja a vontade autorizativa, seja Deus fazendo o fato, Deus é o sujeito da sua história e da sua vida. Não há outro. Novamente vou dizer, o diabo é o diabo de Deus. Ele tem que pedir permissão para atuar contra ti. E com agravante, Jesus disse: Pedro, Satanás me apareceu pedindo para peneirar você e os outros. Mas eu intercedi ao Pai e ele não vai te peneirar. Tudo, Isaac, está nas mãos de Deus. Qualquer acontecimento está nas mãos de Deus. Daí a dizer que isso alegra a Deus, que isso conforta o coração de Deus, tem um abismo, porque há coisas que Deus faz, com certeza, o entristece muito quando ele tem que castigar e repreender um filho que não obedece à palavra. São 31.175 versículos de ensino, de lei, de juízo, mandamento, de regra, que se eu viver desse jeito, Jesus disse, se viverem pelos meus mandamentos, não é que vocês não vão pecar, não, vão pecar menos. Vão desagradar a Deus menos. E à medida que eu coloco Deus como soberano, eu atribuo para Deus toda a responsabilidade da minha vida. Senhor, é um problema seu. Está contigo, está nas tuas mãos. Eu não tenho outra escolha. Eu preciso que o Senhor me mostre, eu preciso que o Senhor me ensine a crer nessa dimensão que está na Bíblia. Tudo está nas tuas mãos. Tudo está nas tuas mãos. Um exemplo, quando a igreja de Tiatira, a igreja de Éfeso e a igreja de Esmina sofreram um terremoto, medido hoje, de 7,9 na escala Richter, no ano 17 depois Cristo, ou seja, Jesus já devia ter mais ou menos 20, 22 anos. 23, 24 anos. É porque as datações vão variar. Jesus já era um adulto. Houve na Turquia, naqueles locais, um terremoto nessa amplitude. Morreram mais de 600 mil pessoas. O Império Romano não se abalou. O Império Romano mandou ajuda, mas as cidades, por arrogância, por orgulho ou por autossuficiência, não quiseram ajuda. Então tudo está nas mãos do Senhor. O inimigo não tem controle sobre os vulcões, não tem controle sobre as maremotos, não tem. Tudo está nas mãos do Deus que criou os céus e a terra. Crer nisso é crer e afirmar o que o Dr. Frei Martinho Lutero disse. O diabo é o diabo de Deus. Eu vou usar uma expressão bem juvenil. Aquele sacode que Satanás deu em Jó, lepra, perdeu os filhos, os sabeus, que são os árabes, roubarem todo o seu gado, um tornado tipo 2,
varrerem todas as suas plantações. Ele teve que pedir, Deus falou, vá e faça. Vá, eu te autorizo, mas você não pode matar. Então tudo passa pelo crivo de Deus. Deus é soberano porque tudo está nas tuas mãos. Amém, amém. O senhor acabou respondendo a próxima pergunta, que é ao longo da história como vemos a soberania de Deus se relacionando com grandes tragédias, né? Eu gostaria Isaac, só que assim... permita, Sim, sim. Isaac, permita lhe dizer uma coisa. Vamos fazer só uma diferença rápida. A morte, vamos pegar a morte como limite final. A morte é triste, mas não é trágica. Por quê? Tragédia é quando nós não esperamos. Mas a morte é um fato evidente. Ela é uma evidência na nossa vida. Nós nascemos para morrer. O projeto é esse, nascer para morrer. Então ela é triste. Lacrimejamos, temos que ficar algum tempo, algumas feridas são curadas com o tempo, outras não. Mas a morte não é trágica. As tragédias, eu estou só confirmando o que você disse, as tragédias que vieram na história, elas também não são trágicas, porque já estavam preparadas pelo Senhor com um aviso de que, se não andares os meus caminhos, isto virá ou sobrevirá a vós. Isso é interessante, né, pastor Jário? Como a nossa perspectiva com relação ao que é, né, o que é tragédia, até mesmo Sim. Olhar para a palavra como promessa, né, bênção por obediência e maldição por desobediência, né, e trazer Sim. isso à memória constantemente nos faz ter aquela reação do dia a dia, né? Bom, eu sabia que isso podia acontecer. Se eu pisasse na bola, para usar a expressão juvenil, né? Isso aí poderia acontecer. Então, realmente é algo anunciado, né? Deus tem promessas. A gente fala tanto, né, de Deus tem promessa para você, Deus tem isso para você, tem aquilo para você. Não, Deus tem a sua palavra para você. Né? Óbvio que ele tem promessas, né? Só que existe essa característica de bênção e de maldição. Né? Existe essa característica de obedecer e pecar menos e desobedecer e realmente sofrer o dano por essa desobediência. Né? Sim. Muito bom, muito bom. Isaac, lembre-se do seguinte. Deus dirige a história, talvez seja até assunto da próxima pergunta. Deus dirige a história e faz com que você tome decisões, que você siga passos para que Deus seja glorificado. Mas mesmo Deus intervindo na história, você é responsável pelos seus atos. Ele vai te cobrar. Durante a nossa live nós vamos falar sobre isso. Sim, vamos sim, com certeza. A próxima pergunta podemos dizer que o coronavírus é uma ferramenta de disciplina divina ou de juízo de Deus? Eu já vou responder da seguinte maneira. O crente que tem a Bíblia e gosta de lê-la, decorá-la, guardá-la no coração, e sempre que o Espírito diz, deixa-me fazer um parênteses rápido. É como o camarada que quer fazer um concurso público e não estuda. Um pouquinho antes da prova, ele coloca lá o lápis, a caneta, a carteira de identidade e fala, Deus, agora é a tua... Deu uma travada, né? hora, eu não estudei, mas a tua palavra diz que teu Espírito vai me lembrar. Vamos lembrar? É uma coisa que você não estudou. A promessa é, você vai ler, vai estudar, e se Deus quiser, ele vai buscar aquilo que está escondido dentro de você e vai trazer à tona. A palavra é a mesma coisa. Se você não estudar, não buscar estudar, investigar, comprar comentários, fazer cursos, essa palavra vai passar batida. Observa o seguinte. A revelação, capítulo 15, capítulo 16, mostram que os flagelos que Deus lançará sobre esse universo, eu digo universo que será sobre todo o universo, serão tão terríveis que eu vou usar as palavras de Ramsés II falando para Moisés. Ramsés disse, vou infligir um castigo tão grande sobre os judeus, sobre os hebreus, tais quais nunca houve e haverá jamais. Esses flagelos são os flagelos do fim. As 7 taças com 7 flagelos, as 7 trombetas e os 7 selos são a marca daquilo que o mundo sempre desejou, um mundo sem Deus.
E a revelação 15 mostra quando esse cálice, que está cheia da ira de Deus, transbordar, o universo vai experimentar a ira de Deus. Aí Deus vai trazer tudo que está na mente dele. Desde o patriarca Adão até a crucificação, ele blasfemando contra o teu espírito, vai ser derramado sobre as nações. Esse coronavírus, já tivemos algo parecido com ele para trás. Oriundo dos mesmos lugares. Irmãos, não estou falando de política, nem gosto. Essa live não tem esse objetivo. E nós temos um momento de estudar sobre nova ordem mundial, controle total, governo da besta e aparição do anticristo. Lá nós tratamos disso, mas eu vou responder isso, eu vou usar só essa frase agora para responder essa pergunta. Durante 16 anos de certo governo, o Brasil foi seduzido a gostar de tudo que causa mal ao mundo. Irã, Coreia do Norte, Venezuela, Colômbia, Rússia e China. Não podemos reclamar, porque alguém me perguntou, mas a China que fez? Falei, foi. Você está triste? Falei, não. Vocês não gostavam deles? O amigo de vocês não disse que lá é bom? Agora eles mudaram. E agora, o que você acha disso? Essa pandemia, que atingiu a todo o universo, já houve outras na história. No ano 544 a 546, no governo do imperador romano Justiniano, houve 5 papas. Nesses 42 anos de governo Justiniano, no ano 546 a 548, houve uma pandemia que 74 milhões de cidadãos do Império Romano morreram dessa mesma febre, que é oriunda de ratos. Oriunda de ratos, do piolho do rato. Se eu andar um pouquinho, essa mesma peste se repete na Idade Média, onde os historiadores dizem que foi um período que Deus saiu de férias. O mundo entrou numa negritude moral, financeira, principalmente religiosa. A Europa tinha 3 milhões de habitantes, muita comida sobrava. Nisso, mercadores chineses chegaram com seus navios, e dentro de navio, já com escorbuto, já tinha rato, e os ratos trouxeram seus piolhos, nova pandemia. Metade da Europa morreu também com essa febre. Se a gente andar mais um pouquinho, e ficar andando mais um pouquinho, nós veremos outras pandemias. Nós veremos outras desgraças. Aí o Isaac pergunta, pastor Rogério, é Deus fazendo alguma coisa? Isaac, responda para mim. Se você, a partir de hoje, decidir só pedir para Daiane, meu amor, eu só quero comer palinete de cenoura, purê de batata, um bifinho e aquelas ervilhas. Você vai ficar com 50 quilos, vai ficar gatão. Mas se o Isaac resolver comer todo dia 3 bistecas, 15 pães e fritar uma cartela de ovo, é 150 quilos. Você é responsável pelos seus atos e Deus usará a sua inteligência ou a sua ignomínia para gerar juízo sobre ti. Este universo que estamos vendo, ontem eu disse no sermão, em que Jesus disse, portanto, e quando virdes a abominação da desolação, como disse o profeta Daniel, no lugar santo, aquele que lê entenda. Nós temos que dialogar com o tempo que nós estamos vivendo. A estratégia homossexual, o pensamento humanista, igrejas maçonizadas, igrejas que aceitam ajuntamento em vez de casamento, igrejas que estão aceitando pessoas de ideologia de gênero ou casais, homem com homem, mulher com mulher, nos seus ofícios. Devemos amá-los, mas não compartilhar com esse comportamento. E Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de nossas vidas, olhando e só permitindo isso tudo. À medida que Deus te dá corda, Ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar. Minha mãe já está com o Senhor. Antes da sua conversão, ela dizia, quando Satanás levantar as suas 7 capas, tudo que está escondido virá à tona.
tona. E daqui a pouco, tudo vai vir à tona. Jesus disse, tudo que você fez no escritório, eu vou colocar em letreiros. Tudo que você fez escondido, eu vou colocar debaixo da luz. E Deus aí sim trará juízo. Agora, as consequências do que estamos vivendo é uma tentativa de tirar Deus da nossa história. Tentativa de quem? Dos seres humanos que estão nesse planeta. Com esse coronavírus, o problema político, todo mundo deseja para um lugar melhor. Portugal, Espanha, Canadá, Estados Unidos. Mas com o coronavírus não tem para onde você ir. Que a pandemia atingiu todos os lugares. Todos. Mas depois que passar, como é que ficarão as coisas e pessoas? Aí Deus vai começar a observar, o Deus da nossa vida vai começar a perceber. Olha lá, o Isaac que fazia lives, o Isaac que estava orando, buscando, gemendo, indo para o monte, sacrifício, jejum, vai acabar, sabe por quê? Porque essas pandemias que vieram na história. Permita só lembrar um fato, Isaac. Quando Deus permitiu que José fosse para o Egito, quem governava o Egito era um faraó, mas um faraó hebreu. Por quê? O Egito era tão bagunçado que aquela dinastia permitiu que os Ixos, que eram hebreus, tomassem o Egito. Os Ixos, que eram hebreus, serviam ao Deus Todo-Poderoso, tomaram o Egito. Expulsaram o faraó com a sua dinastia e ali ficaram. O Egito não tinha cavalos. Os Ixos, que eram hebreus, levaram cavalos para o Egito. No entanto, eles absorveram algumas culturas, tipo gerar faraós. E quando José chegou, o faraó que estava lá era um faraó crente, um faraó hebreu. Tanto que o faraó vai dizer em 37, 26 de Gênesis, de agora em diante, o seu nome não será mais José, e todo o Egito o chamará Safenat Paneia, que significa Deus fala e ele vive. Essa referência é de um crente. No entanto, tudo está indo bem. Faraó crente, José crente, a vida está indo bem. Vieram 75 almas com Jacó e os sobreviventes de Canaã morar no Egito. E começaram a crescer. Este faraó crente morre. Os egípcios voltam, expulsam os líderes ixos. E os hebreus que estavam ali vivendo numa boa se tornam escravos e eles criam a 18ª dinastia. Uma dinastia violenta. Tanto que em Êxodo 1, não me lembro o versículo agora, o faraó diz, não reconheço José. Ele não tinha ligação espiritual com José. Eu não tenho ligação com esse cara, eu sou egípcio. Eu cultuo 365 deuses. O meu panteão tem todo tipo de Deus. Eu não sou monoteísta. O que eles fizeram? Começaram a massacrar e a destruir e a matar e a cozinhar crianças e a matar. Havia estupros, havia assassinatos, havia brincadeiras. Os judeus eram tratados como animais e trabalhando até 20 horas por dia, construindo os egípcios, as esfinges, as pirâmides. E a pergunta, onde estava Deus nisso? Onde estava Deus nisso? Se olharmos bem a história, nós veremos que Deus queria treinar o seu povo. Eu estou usando essa tragédia. Eu estou usando essa grande pandemia que foi qual? Quando chegaram no Egito, Deus disse, vou me gloriar em Faraó. Das 10 pragas, Isaac e irmãos, 5, o faraó queria deixar sair. Vai, agora eu vou deixar. E Deus dizia, não, vou endurecer Faraó para ele voltar atrás, que eu quero me gloriar nele. É Deus dirigindo a história. E mesmo Deus endurecendo o Faraó, do ponto de vista legal, o Faraó seria inocente. Mas o fato de Deus ter endurecido o Faraó e feito com que ele fizesse, ou seja, retivesse o povo, o responsabilizou. E Deus disse, vou me gloriar em Faraó. Um exemplo clássico, deixa eu andar um pouquinho à frente. Quando a turma do faraó atravessou o estreito para seguir o povo, o mar se fecha. Você tem ideia, Isaac, de quantos homens morreram com aquela água ao fechar? Eram 251.600 cavalarianos egípcios, lanceiros, arqueiros, guiadores de biga, homens fortes.
todos foram afogados. E detalhe, num pouquinho de água, que a soberania de Deus estava onde? Vou me gloriar em Faraó. No entanto, voltando um pouquinho. Se o Isaac perceber, permita, Isaac, mostrar um filme aqui de 40 segundos? Sim, claro. Permita mostrar um filme de 40 segundos? Claro. Observe, O pessoal vai fazendo você vai as se lembrar, perguntas. Isaac. Acho que tá. Eu vou. Ouça isso aqui, Isaac. Veja isso aqui, Isaac. Isso é o príncipe do Egito? Sim, ouça. Por que eu quis mostrar para você? Aquelas 10 pragas, Deus queria mostrar, eu sou soberano, então eu vou matar o Deus do rio, vou matar o Deus que é Ram, que apareceu aqui, Heshbul, vou matar o Deus mosca, vou matar o Deus que gera úlcera, vou matar o Deus que gera morte, vou matar o Deus que gera praga, vou matar o Deus que gera tudo. E principalmente o Ra, que era o Deus desse panteão, que gerava e dava vida junto com Osíris, Deus matou todos os primogênitos. A pergunta é: Deus é soberano só contra os inimigos ou quando a coisa estoura também diante de mim? Deus é soberano na minha vida porque estou em casa, mesmo sendo paciente de risco, estou mantendo meu emprego graças a Deus, alguns perderam, aí tem a soberania de Deus, uns perdem, outros ganham. Como entender Deus nisso? O professor Lee Strobel era um dos maiores incrédulos, satanistas da história. Ele ficou anos pesquisando para provar que Deus não existe. Um dia ele disse: vou sair durante os Estados Unidos todo procurando jornalistas, cientistas para provar. Com 3 meses de viagem, ele diz: eu não posso fazer mais isso. Escreve um livro chamado Em Defesa de Cristo, provando que Deus é soberano sobre todas as coisas. E que um detalhezinho, Isaac, depois eu vou até enviar para você e para as pessoas que quiserem. Existe um livro que foi escrito no século XIX, que foi relançado agora, pelo rabino Davi Rabinovich. O livro se intitula Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Para entender isso, você tem que estar com o coração cheio de uma palavra: Deus é soberano. Vamos às perguntas. Vamos. Chegamos naquela pergunta que tem por pressuposto a liberdade do homem e a soberania de Deus. Né? Questionar a liberdade do homem ou questionar a soberania de Deus e tentar buscar um equilíbrio nisso. A pergunta é: como a soberania de Deus se relaciona com as ações humanas? Vou te responder da seguinte maneira: todo o projeto de Deus foi para glorificar e exaltar e coroar o nome de Jesus. Observe uma coisa, Zé. Quando Maria, vida do Espírito Santo, Satanás entra e enche a cabeça de José. Vai embora, deixa ela aí. Qual era a ideia? Que esse garoto nascesse numa família desestruturada, divorciada, separada. E para piorar, os quibutzes de Maria e José tinham que esperar um tempo de 12 meses para que se cumprisse o ritual entre eles. Ou seja, vocês vão ficar se conhecendo. Eles eram legalmente casados, mas não moralmente casados. Ou seja, eles tinham papel, mas não podiam se deitar com homem e mulher. E o anjo vai orientar José: você só pode conhecer Maria, tem que ter filho com ela, ter relações sexuais com ela,
mas só depois que o menino nascer. Até lá, fica quietinho. Põe sua barba de molho e fica quieto. Mas José pensou por várias vezes, vou deixá-la. E com agravante. Pela lei mosaica, se nesse período a garota fica grávida, a culpa é da mulher. Ela seduziu, ela deu, novamente expressão juvenil, deu mole, culpa é dela. Ela seria apedrejada. Matando a garota, mata-se o bebê, nada de Jesus. Então Satanás entra no circuito, fazendo várias vezes isso. Depois teve um momento dele, Jesus nasce. Aí usa Herodes para matar as crianças abaixo de 2 anos, usa os astrólogos do Oriente para tentar ter respostas, não consegue. Eu estou chegando rapidamente na história da relação de Deus com as ações do homem. No entanto, depois tivemos um período em que Satanás faz tudo para Jesus não ir para a cruz. Usa Pedro, usa mulheres, usa os gregos, usa todo mundo. Chegou o momento que Satanás percebeu, não consegui matá-lo, ele nasceu. Não consegui fazer com que ele não vá para a cruz, agora eu vou dar um jeito dele para a cruz. Entra o Pedro traindo, usando Herodes, Anás e Caifás, usando o próprio Pilatos, usando Judas principalmente, e Jesus é levado para a cruz. Mas se eu pegar isso e deixar só pontuado da maneira que eu fiz, vai ficar um lance esquisito de Deus. Deus, onde tu estavas naquele momento? Como é que nós vamos entender isso? Aí nós precisamos ir para 1 de Coríntios, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Palavras de Paulo. Falamos sabedoria aos sábios, mas não sabedoria deste mundo, nem dos reinos desse mundo, que estão fadados à destruição. Falamos sabedoria eleita, predestinada, criada na eternidade para aqueles que vão ser salvos. Sabedoria esta que, se os homens deste mundo a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Imaginem vocês, se os homens desse mundo percebessem, todos possuídos pelo diabo, se a gente matar esse cara, ele vai virar Deus, então deixa ele vivo. O que o Senhor faz, baseado na sua pergunta? Como é que Deus se relaciona com esses camaradas? Deus prepara um ambiente para que eles não compreendam o seu projeto, não percebam quem é esse Jesus e façam com que eles usem da violência superlativa para ferir a Jesus, para que se cumpra toda a Escritura. Especialmente Isaías 53, que vai dar o norte. Então Deus utiliza-se da ignorância do comportamento desse homem, coloca a sua boa mão nesses camaradas para que eles ajam de modo que o seu plano eterno se cumpra. Um exemplo. Esdras capítulo 9. Esdras cria a primeira lei do divórcio que está na Bíblia. Como eles haviam voltado da deportação, as pessoas que estavam lá 70 anos se casaram. As mulheres se casaram com homens de lá e os homens se casaram com mulheres, tiveram filhos. E aqueles que voltaram para a restauração de Israel, Esdras dá uma ordem. E todo homem e mulher judeu, larguem, despeçam os filhos estrangeiros, as mulheres estrangeiras, os maridos estrangeiros, deixem-nos, porque o Senhor quer purificação. Ele criou uma lei de divórcio. Como é que ficam essas famílias? Despedidos, já estavam casados, já estavam legalizados. Deixa a coisa acontecer. Eles estavam aqui, vieram porque assumiram essa fé, essa realidade com Deus. Vamos dar um salto. Berlim, 1939. O chefe do Reich, SS Reichsführer, Heinrich Himmler, cria uma lei. Qual lei? A lei chamada de pogrom. Quando ele diz, todo alemão casado com qualquer judeu até a 8ª geração terá que despedir esse judeu ou essa judia e também os seus filhos. Deus se utiliza do mesmo expediente que Esdras usou lá, Deus utiliza cá, porque tudo que plantamos nós colhemos. A questão é, como entender Deus numa coisa que nós chamamos de pecados espetaculares? O livro, que é o último livro da Bíblia hebraica,
Não na nossa Bíblia, que o cânon é diferente. Na Bíblia hebraica, o livro de Crônicas, o segundo livro, é o último livro. O segundo livro, o autor de Segunda Crônicas, vai trazer para nós informações das ações de Deus na vida do homem para que o seu plano dê certo, para que o seu plano chegue à conclusão de que vai dar certo. Posso dar um exemplo? Sim. Quando Roboão assume o reinado de Israel, o filho de Salomão, a turma que era escrava disse: ô Roboão, poxa, meu rei, Salomão usava com a gente de expediente difícil, horas difíceis, a gente trabalhava muito, a comida era pouca, o salário mínimo era menos que o mínimo. Ajuda-nos aí, vamos fazer uma nova lei trabalhista, vamos fazer uma reforma aí para ajudar. Roboão, ele sai dessa reunião com Jeroboão e os outros que tinham ido para o Egito e voltaram, e ele vai e se consulta com os anciãos. Os anciãos, isso, meu rei, usa de expediente mais de amor, que você cuidando bem de um escravo, você vai ter escravo para sempre. Só que Roboão, não satisfeito com essa resposta, encontrou-se com seus amigos de faculdade, os seus amigos de bebedeira, os seus amigos de orgia, os seus amigos de safadeza. E falou: o que houve, Roboão? Ah, porque os escravos pediram assim, 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 e os amigos disseram: você vai fazer o seguinte, você vai dizer para eles: meu pai usou chicote, eu vou usar escorpião. Meu pai fez vocês trabalharem 20 horas, vou fazer eles trabalharem para sempre. Ou seja, o cara estava cheio de ódio por aquele povo. Piorou tudo. No entanto, segunda de Crônicas 10 é essa história. Mas no versículo 15 tem um versículo maravilhoso, onde o próprio autor de Crônicas diz: mas o que ninguém sabia é que esse sentimento ruim em Reoboão veio do próprio Deus. Eu coloco essa pergunta para você: como é que Deus usa esse expediente para se relacionar? Vamos andar um pouquinho? Estamos agora no capítulo 18 de 2 Crônicas. O rei foi falado: não consulta estes 450 profetas. Eles são enganadores. Eles dão profetada. Eles usam água. Eles usam búzios. Eles chutam. Eles são prestidigitadores. É outro aspecto que nós temos que conversar, baseado numa proibição que Deus faz em Deuteronômio capítulo 18, de 2 a 14. Depois a gente trata sobre isso. Eles são prestidigitadores, são enganadores, são falsificadores, são mentalistas. O rei, deixa eu resumir que o nosso tempo está acabando. O rei vai e consulta. Consulta um dos profetas que era enganador, que a ideia não era pelejar, que o rei queria ouvir o seguinte: Isaac, vai lá que você vai vencer, essa batalha é sua. E Deus não queria que ele pelejasse. Esse profeta disse: vai, meu rei, vai que o Senhor é contigo, vai, varão, vai, vaso. Eu imagino uma coisa assim bem efusiva. Só que no desenrolar disso, houve um concílio no céu. Deus disse: eu preciso que esse profeta engane o rei. E apareceu diante do Senhor Satanás. Ele disse: eu sei como fazer. E Deus perguntou: como é que você vai fazer? Satanás disse: eu irei, enganarei o profeta que enganará o rei. Só que o verso 22 do capítulo 18 vai nos dizer o seguinte: todo mundo imagina que Satanás é que foi. Mas a mão do profeta, do autor de Crônicas diz: e o Senhor, Deus Todo-Poderoso, colocou um espírito de enganação no coração do profeta para enganar o rei. Isso nós chamamos de pecados espetaculares, que Deus se relaciona, fazendo coisas que a gente imagina que Deus não vai fazer, para que o seu propósito eterno seja como? Para que os homens desse mundo não compreendam, que se tivessem compreendido, não teriam crucificado Jesus. Aquela matança que o Mel Gibson tentou se aproximar ao máximo, no limite, não se aproxima de nada que aconteceu no dia. Mas aquilo tudo só serviu por uma coisa: para acontecer o que Pedro falou em Atos 2,36. Saibam vós, varões galileus, que o Jesus que vocês assassinaram, Pedro é educado, que vocês assassinaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Observa que Deus utiliza os homens para matar, usou Judas, o esbofeteamento, a dor, o caminhar com a cruz, com aquele tronco, melhor, só com a
com a parte horizontal, 8 quilômetros, da Fortaleza Antônia até o Monte da Caveira. Isso tudo só serviu para uma coisa: para que Jesus fosse exaltado na nossa vida e fosse soberano sobre nós. O entendimento é esse, que a gente possa entender que Deus está dirigindo hoje, em tempos de pandemia, para ver... Isaac, há um sermão que eu preparei intitulado "E depois? Eu vou querer saber os resultados das igrejas que estão nessa de busca de estou com saudade, como é que elas vão ficar depois de setembro, quando praticamente tudo vai voltar ao normal. Aspas. Vamos poder nos reunir novamente. Nós vamos ter à noite igrejas com 3, 4 cultos, que as pessoas não vão faltar mais. As escolas bíblicas vão estar cheias, e o pastor vai ter que construir mais prédios, que as pessoas estão com saudade. Mas esse mesmo aspecto que a igreja vai viver hoje, viveu nos aspectos passados. Vou dar um exemplo. Em 1910, o cometa de Halley, todos os cálculos davam como certo. Einstein estava vivo, todos os cálculos davam como certo. A Europa entrou em pânico. Começaram a roubar, prostituir, pedir emprestado, assaltar. Só que a boa mão de Deus faz um desenho que o cometa de Halley, ele circunda a Terra e vai embora. As pessoas pensariam, e agora? Não aconteceu o que esperavam, vão ter que consertar a nossa vida. Deus aproveitou disso para dar um outro sacode na Europa, que logo após, um pouquinho depois, o que começa, Isaac? O fato que precisamos aprender para entender o mundo de hoje. Começa a Primeira Guerra Mundial. Que é aquela guerra que vai mostrar até a entrada do anticristo na nossa vida daqui a pouco. Então hoje, você que está me ouvindo, os irmãos, quando entende a soberania de Deus, e fique em paz sabendo, Deus está absolutamente no controle. Por mais que tenhamos cuidado com o coronavírus, observa, nem todo mundo que está fazendo compra está lavando todas as caixas de leite, lavando todas as garrafas de óleo, não está lavando fruta por fruta, maçã por maçã, não está limpando o alho que vem ultra super protegido, não está fazendo isso. Nem todo mundo está usando uma roupa para ir à padaria, põe para lavar. Depois eu vou à igreja e põe para lavar. Ninguém está fazendo isso. As pessoas estão usando a mesma roupa a semana toda, que é chamado de roupa de rua e roupa de casa. O vírus não fica na superfície, ele penetra. Ele anda quando eu digo que ele anda no chão, ele está no cimento, ele está na pedra. É um vírus que parece que é um vírus que ultrapassa essas perspectivas que nós estamos imaginando. Só que por mais que tenhamos cuidado, se o Senhor não nos ajudar, olha só, se ele está no ar, nós estamos usando máscara, e os médicos dizem, abram suas casas para que as casas fiquem arejadas. Então o vírus nos pega na rua pelo ar, mas não entra na nossa casa, que ele sabe que é uma casa de crente. Não. É porque existe um Deus soberano que está guardando a casa. E alguém perguntaria, pastor Rogério, e os crentes que morreram? E os pastores que foram infectados? É entender a soberania de Deus, irmão. Isso chama-se graça. Entender que Deus tem planos, tem projetos. E não podemos, Isaac, eu só vou falar isso e faça as próximas perguntas se houver. E não podemos começar a questionar Deus como se Deus tivesse que me dar explicação. Como se Deus tivesse que me dar satisfação. Prossiga. Eu não há o que complementar, mas assim, parece que esse jeito de olhar, né, e de tentar culpar Deus por alguma coisa faz parte de uma antropologia ruim, né? A gente pressupõe que o homem é bom e que ele não merece nada do que ele possa sofrer, né? E isso é uma inverdade, é uma mentira por si só, né? Não há nada no aspecto lógico que possa dizer assim, não, ele não merecia isso. Bom, mas não merecia por quê? Né? O quão bom ele era? Ele era bom mesmo? Não sei. Isaac, vou ajudá-lo e a todos os irmãos. A igreja foi ensinada que Deus é bom quando faz coisas boas. E a Bíblia ensina que Deus é bom porque ele é essencialmente bom. E Paulo vai nos ensinar em Romanos 14, 7, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Então Paulo pegou o limite. Quer eu viva, quer eu morra, eu sou do Senhor. O Senhor tem o melhor para nós. O Senhor tem o melhor para nós. Quando você compra uma obra maravilhosa, que foi lançada há anos pela Assembleia de Deus, agora foi reeditada, chamada Mártires do Coliseu.
Quando nós lemos aqueles documentos que foram verdadeiros, verídicos, os crentes sendo massacrados no Coliseu, das maneiras mais difíceis, alguém perguntaria: onde está Deus? Deus está no lugar dele de santo. Deus está dirigindo a história. E um detalhe, permita citar para você um texto que as pessoas não gostam de ler a Bíblia, e muito menos ler o livro da Revelação. Revelação, capítulo 6, de 9 a 11. E o quinto anjo toca a trombeta. Tará, tará. Desculpa, o quinto selo é aberto. E aquele que estava sentado no trono, o quinto selo foi aberto. Só um minutinho que eu vou ver um golinho de água. Tava aqui. Sim, eu também. Tá. Eu que não estou falando, vou beber água, mas o senhor. Sim, mas a Ana Cláudia foi buscar. Revelação, capítulo 6. E eu, João, vi, debaixo do altar do Senhor, as almas daqueles que acabaram de subir da terra. E eles diziam: até quando, justo e poderoso Deus, não julgarás e vingarás os sangues daqueles inocentes que estão na terra? E foi-lhes dito: esperai um pouco, acalmai-vos. E foi-lhes dito, deem novas roupas para eles. Coloquem sandálias de poder, anel de autoridade. Versículo 11 é o mais maravilhoso. Foi-lhes dito para que esperassem só um pouco, porque ainda não estava completo o número de irmãos que teriam que morrer como eles morreram. Aí vem a questão. Esse advérbio como? Como? Não é morrer como eles morreram, morrer não. É morrer tipo. 19 maneiras que o imperador Domiciano, que era o imperador que estava funcionando em Roma, exatamente na Revelação capítulo 6, usava para fazer com os crentes. Que tipo de morte eram essas? A mais simples, decapitação. Os crentes eram fervidos com óleo, com batata para servir para os leões. Os crentes eram colocados com gladiadores enormes para lutar, e os crentes com uma espada em forma de cruz. Eles matavam um urso, mas tirava a pele do urso, mas não tirava o pelego. Colocava um crente ali dentro. Só um instantinho, Isaac. Obrigado. Colocavam um crente ali dentro, deixavam no sol. Quando eles tiravam o crente dentro dessa pele, estavam queimaduras de terceiro grau. Mulheres eram amarradas pelos pés e pelas mãos em 2 parelhas de boi. São 8 bois para um lado e 8 bois para o outro, puxando. As pessoas eram rasgadas ao meio. As mulheres eram empaladas. Eu vou tentar ser o mais educado e respeitoso, o que significa empalação. Colocava-se homens e mulheres de pernas abertas, amarrados, com uma distância muito pequena de uma ponta de uma lança. Chegava um momento que não tinha mais força para segurar. Nisso o corpo caía, a lança lhes entravam pelo ânus, entrava e saía pela cabeça. Eles colocavam esse crente que for empalado numa fogueira, ele era queimado ali e servido para os leões. Eram usados como alvos para os frecheiros. Lanceiros também usavam como alvo. Então, as pessoas que acabaram de morrer dessa maneira, estavam diante de Deus reclamando: Senhor, por que não julgas? Por que não vingas? E o Senhor disse para eles: há ainda muitas pessoas que têm que morrer dessa maneira para que se complete o número de vocês. Quando eu entendo a soberania de Deus, a gente fica em paz, Isaac, se nós estivermos nessa turma, se nós estivermos dessa maneira. Recentemente, Deus usou pessoas, baseado na sua pergunta, para que a sua soberania desse certo nesse aspecto. Quer ver? O Estado Islâmico queimou crentes, afogou crentes, decapitou crentes, jogou crentes de cima de prédios. Tudo que estava escrito na Revelação 6, de 9 a 11, eles fizeram hoje, para que se cumprisse o que Deus disse. O número de pessoas morrendo desse jeito não está pronto. É necessário nós aprendermos isso. O crente vai ter o Deus que é bom, não só pelas coisas boas que ele faz, mas porque é um Deus essencialmente bom. E Deus é tão bom que matou o seu filho único, por um cara desgraçado como eu, para salvar a minha e a minha família, e salvar você também e todos que estão ouvindo. Exatamente.
e como uma perspectiva correta sobre a soberania de Deus influencia no nosso dia a dia. Isso pressupõe, a minha pergunta pressupõe problemas de ansiedade, depressão, pessoas que não conseguem ver esperança diante do quadro atual do mundo. Eu sei que o senhor falou um pouco disso, né, agora, mas eu queria tratar isso historicamente. A gente vive aí um momento que o pessoal chama de o momento da doença da mente, né, o mal do século, né, está aí. E como é que a gente consegue ver isso? Como é que uma perspectiva correta sobre como Deus é soberano pode nos ajudar a nos esperançar, né, a nos livrar da mentira do diabo diária, né? Vamos pegar os fatos bíblicos. Logo após a saída do deserto, a caminhada do deserto, daquele istmo do Mar Vermelho até a Terra Prometida, hoje é uma caminhada de 15 dias. Mas porque Deus estava lendo os corações daquelas pessoas que estavam ali, que não queriam sair do Egito, que queriam ficar no mundo de pecado, no mundo de trevas, servindo e não sendo servido, que em Canaã eles teriam a presença de Deus, Deus teria até anjos para servi-los. Durante a caminhada, Deus mandou cordões, Deus mandou maná. De noite, por causa do perigo do deserto, a vespa do deserto, as serpentes, os assaltantes, e pela teologia hebraica, os demônios que andam no deserto à noite, Deus mandava fogo para protegê-los. De manhã, naquele deserto cáustico, 70 graus, Deus mandava nuvens para cobri-los. Quando faltava água, Deus falava: Moisés, toca na pedra que vai ter água. Eu vou cuidar de vocês. Mas eu quero usar só um versículo, onde eles usaram, no capítulo 10, olha as palavras de Coré, Datã e Abirã, que eles levaram o povo a falar, Isaac, irmãos. Moisés, por que nos tiraste do Egito para morrer no deserto? No Egito nós tínhamos alhos, pepinos, cebolas, melões e tumates. As pessoas que estão desesperançadas assim querem voltar para lá. A palavra é dura, mas o que está escrito é como o cachorro quer voltar para o vômito. A pergunta é como viver a realidade do dia a dia. Durante a caminhada do povo, Deus ensinou, e o salmista vai nos ensinar, o que ele diz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você acha que pandemia, que China, que Irã não estão no controle de Deus? Eu vou repetir, o diabo é o diabo de Deus. O que Deus diz? Através de Tiago, irmão de Jesus. Submetei-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então eu tenho que submeter a Deus. Deus, o senhor está no controle? O senhor está nisso? Outros irmãos em outras épocas passaram por pandemias, por desgraças. Imaginem os crentes da Europa, de 1939 a 1945. Todos os países da Europa foram envolvidos, menos a Suíça. Menos a Suíça. Mas todos os países foram envolvidos na guerra, destruição, morte, não teve conversa. Todo mundo foi envolvido. Crentes morreram. E Deus continuou Senhor, a igreja sobreviveu e outros vão. A questão está é que eu tenho que entender que o projeto de Deus para mim nessa terra não é um projeto de mar de rosas. Eu não vou estar num barranco ou vou pescar um peixe assado para eu comer. Eu fui colocado aqui, e é inerente agora um conceito antropológico, é inerente à raça humana a dor e o sofrimento. Por que Jesus e os demais seguidores, Paulo, João, Pedro e Tiago, vão nos ensinar que carne e sangue não vão herdar o céu? Porque carne e sangue tem a ver com essa perspectiva de sofrimento, de dor, de lágrimas, de angústia, de ir ao banheiro, de ficar cansado após a relação sexual. No céu vai ser tão prazeroso que só aquilo que está de bom em nós, o Espírito que foi regenerado pelo Espírito de Jesus Cristo, a marca do sangue de Jesus em nós, é a única coisa que vai entrar nisso. O resto vai voltar para o pó. E este pó, segundo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, vai se desfazer com um calor tremendo que vai queimar esse universo. Todos os elementos. A palavra elementos que Pedro está usando, Isaac, irmãos, é a palavra elementos químicos, todos os elementos. Pedro está pensando na química de Jesus. Tudo vai ser desfeito. Então, a perspectiva que eu tenho hoje é que eu confio em Deus
E vou dizer novamente, o Espírito Santo é minha testemunha. Em nenhum segundo fiquei preocupado com esse coronavírus. Ah, vai ficar em casa, vai perder emprego. Estudando a história e sabendo que a Bíblia nos mostra que coisas, Jesus vai nos dizer em Lucas 21, 26, que naqueles dias vão acontecer coisas tão terríveis que até os homens vão desmaiar de pavor. Observe, as esposas desmaiam por uma barata enorme, por uma boa notícia. De repente, as mulheres têm a tendência a ter pressão baixa. Beleza. Mas o que vai acontecer de terrível? Vou usar você como exemplo. Para que o seu sangue chegue com menos frequência ao seu cérebro, o oxigênio suma e você desmaie fazendo com a mão assim, ó. Oh, o que seria isso de terrível? Jesus não nomeou, mas ele disse, e a palavra ali é terrível. Este é o Deus bondoso, que prepara as coisas para nós. Eu sou professor e detesto aluno que cola. Mas Deus é um professor tão bom que ele dá a cola santa. Ele nos coloca na prova e dá a resposta onde? Na sua palavra. Ó, a resposta está ali. Vai no capítulo tal, versículo tal, que a minha resposta está ali. Então Deus quebra essa regra minha de que cola é ruim e nos dá a cola. E sabe o que acontece, Isaac, irmãos? Tem alunos que são os filhos de Deus, que estão com a Bíblia, mas mantenham-nas fechadas. Não pegam nem para ler hora antes da prova. E depois que estão na prova, vão tentar achar a resposta. Aí já era. Vou usar expressões que meus pais usavam. Aí a maionese desandou, a vaca foi para o brejo e o leite derramou. Essas três situações não têm conserto. E o crente que está com a palavra, está cheio de Deus, na expectativa de Deus, sabendo que existe um céu, lindo céu, nos esperando, com ruas de ouro, com uma planta que vai dar frutos diferentes a cada mês, como vida para nós, cujo novo nome nos espera, cuja coroa será colocada sobre nós, onde nós estaremos julgando o universo com Jesus. Isso me faz viver nessa terra na expectativa do quê? Já está passando. Não está passando só coronavírus, virão coisas piores. Se pensarmos que, palavra de Jesus, Mateus 24:15, novamente vou repetir esse verso. Portanto, observai que quando a abominação da desolação estiver, como disse o profeta Daniel, estiver no santo lugar, quem lê, entenda. Nós temos que ler os fatos, ver o que está acontecendo, perceber, pegar as notícias e perceber. Estamos muito perto, mas muito longe daquilo que Jesus prometeu que seria difícil. E vou dizer mais. Ele... Fale. São os semiflagelos. São semiflagelos. Isso é só para ver até onde nós estamos. É só para ver até onde eu creio realmente que Deus vai me sustentar. É até onde que nós cremos. Porque o profeta, qual foi o profeta, Isaac, que Deus mandou uma ave levar comida para ele? Elias. Elias? Muito bem. Você sabe qual foi a ave que Elias recebia a comida do Elias? Você se lembra? Eu já te ensinei, né? Por quê? Existem 5 aves de rapina. A águia americana, o condor canadense, o falcão inglês e o gavião escocês. Se Deus usa essas aves bonitas, limpas, para levar comida para Elias, Elias estava na pista, fome. Novamente. Por quê? Esses animais comem carne fresca. Mas Deus usou um urubu nojento, sujo, flamenguista, para levar comida para o profeta, porque o urubu não come carne fresca, ele só come carne podre. Qual é a figura que nós tiramos? Será que eu creio que Deus vai usar as coisas mais abjetas, mais terríveis, das quais nós não esperamos para nos alimentar, para nos abençoar? Ou nós esperamos realmente aquele anjo de candura, de preferência anjo europeu, anjo de cachos lourinhos, de olhos azuis? Ou nós estamos esperando um Deus que faz coisas sobrenaturalíssimas, de forma natural, para que entendamos que nós devamos esperar nele? Sabe quando você pensou com a Daiane e o amarelinho lá, comer um bolinho de bacalhau, só pensou? E a dona Vera, naquela hora, fez e mandou Elias levar para você? É o Deus que cuida de você, mesmo sem você orar. Se você pegar a sua Bíblia e você a tem decorado no seu coração, que eu sei,
Você vai ver que em Isaías 65, 24, Deus diz: e eis que, antes de vocês orarem, eu já terei feito. Enquanto vocês estão orando, eu já terei respondido. Há Amém. coisas de forma maravilhosa que Deus faz, que Ele vai fazer mesmo sem você orar. Não é que você tem que parar de orar. É que Deus está acima até da sua oração. Deus está agindo enquanto você não ora. Deus está fazendo as coisas, mesmo que você não pense, Ele está agindo a seu favor. Na verdade, cumpre-se a palavra de Filipenses. Ele que cria em você o crer, o querer e também o pensar e o desejar. Então, tudo está nele, tudo processa por ele e tudo termina nele. E o mesmo Filipenses, né, a mesma carta aos Filipenses, vai dizer que, tendo essa perspectiva, confiando em Deus, não estando ansioso, Deus guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Sim. Como? Na palavra. Eu vou lendo e vou vendo. Essa turma morreu, mas Deus livrou. Essa turma morreu, tem promessa. Sua boa mão. Aqui tem promessa de livramento. Aqui tem promessa do Senhor. Haverá choro e ranger de dente, mas também haverá promessa. Aqui tem crise, mas eu vou consertar as dores. Eu vou embalsamar vocês. Eu vou colocar meu perfume. Se nós pegarmos os elementos médicos que o bom samaritano usou com aquele judeu que foi espancado por ladrões, ele usou elementos ali, Isaac, que são figuras maravilhosas para a nossa vida. Ele usou um álcool para limpar as feridas. Deus usa um pastor duro para socar esse seu nariz para ver se dá um sacode. Acorda, Isaac. Mas Deus usa esse mesmo pastor pelo Espírito para vir com bálsamo e unguento. É tipo aquela música do Feliciano Amaral. Eu acho que o Feliciano Amaral cantava assim: eram 100 ovelhas junto num aprisco. Eram 100 ovelhas que meu pai cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco. E foi buscar essa ferida. Eu só lembro desse refrão final. Unge suas feridas, tomou em seus braços e ao redil voltou. Então, essa unção que Deus quer dar para nós é uma unção de esperança, não é para coisas boas, não é para carro maravilhoso na garagem, não é para mansão nem casa de praia, é para uma perspectiva de experimentar Deus e conhecê-lo profundamente. É desenvolver uma intimidade com Deus que você vai parar de orar, você vai abrir diálogos com Deus. E é todo dia, Senhor, é isso mesmo, eu estou indo para o lugar certo, estou fazendo o que te agradas. Que nota o Senhor me dá, Senhor? Não é aquela obsessão de filho de Deus, não. Desculpa, aquela obsessão de órfão. Mas é aquela tranquilidade de filho de Deus. É saber que Deus está zelando por ti. Se você morrer, o amarelinho está guardado, porque ele está nas mãos de Deus. Irmãos que estão me ouvindo, amarelinho é o filho do Isaac, que é tão amarelinho quanto ele. O amarelinho vai estar guardado por Deus, não é por você nem por Daiane. O amarelinho só existe porque você o consagrou ao Senhor. Você fala, Senhor, ele é meu, o Senhor toma. O amarelinho só existe, vai ser um grande homem e profeta de Deus, porque você o consagrou ao Senhor. Então, quando nós temos a perspectiva de Deus estar no controle, pode vir pandemia, pode vir o anticristo, pode vir a besta, que como os mártires do Coliseu disseram, não negamos a nossa fé. Nós sabemos em quem temos crido e sabemos que é poderoso para guardar a nossa coroa até o dia final. E pode vir o vírus que vier, o Senhor é conosco. Amém, amém. Falamos de escatologia um pouco, né? Falamos Sim. da soberania de Deus na história, falamos da natureza humana, pecadora, que acaba vendo Deus de uma forma muito romântica e não bíblica, né? E duas perguntas apareceram aqui, né? Uma já sumiu, mas eu lembro, eu tenho ela aqui, né? O Paulo Vitor, ele perguntou sobre Deus agir com juízo, né? Com toda essa maldade que nós vemos, líderes, digo, à vontade, Deus trará o seu juízo como ele sempre trouxe ao longo da história, ainda hoje. Deus colocará
né? Trará juízo mesmo, né? Juízo, disciplina para o eleito e juízo para o não eleito ali, ainda hoje Deus age assim? Desculpe. Deus não mente, ele não pode mentir. Isso seria eu dizer que essa cor preta é branca. Isso é uma inverdade, isso não é nem uma proposição. Deus não pode mentir. Num dos livros mais legalistas de lei, de profecia, Deus trabalha com um aspecto de graça para nós. Ezequiel, capítulo 18, versículo 2. Foi dito aos antigos: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Aí o Senhor vai mudar a história. Eu, porém, te digo, filho do homem, não será mais assim. A alma que pecar, essa alma que vai morrer. Nós estamos caminhando, como eu disse, para que o cálice da ira de Deus transborde. Não se iluda. Os ímpios, Revelação 28, os bêbados, os homossexuais, os fornicários, os adultos, os mentirosos, os idólatras, não herdarão o reino de Deus, porque a sua parte é o lago de fogo que arde para sempre. O juízo já está estabelecido. Você já percebeu, irmãos? Depois vocês peçam isso ao Isaac, que ele vai ensinar isso a vocês profundamente. Jesus não trabalha com processo, ele já trabalha com sentença. Ele diz assim: quem crê em mim já está salvo, mas quem não crê já está condenado. Ele não trabalha com processo. Não tem testemunha, não tem juiz, não tem nada. Ele já deu a sentença. Creu, está salvo. Não creu, está cerol. Vou usar a expressão agora do perigo, do cerol. O Paulo Vitor perguntou se vai ter juízo. Paulo Vitor, uma das maiores alegrias do crente é saber que quando estiver lá, que valeu a pena. Observe uma coisa. Eu não sei se você é casado ou não, se você é solteiro ou não. Eu digo assim para você, como eu digo para os meus filhos. Mantenha-se virgem até o casamento. Mantenha-se santo. Proteja sua casa, proteja seu leito se for casado, proteja seus filhos. Busque ao Senhor, que valerá a pena. Isso contará a seu favor. Existem 3 livros na Revelação. O livro da vida, onde estão escritos, antes da fundação do mundo, o nome daqueles que vão herdar a salvação. Existe o livro dos viventes, onde quem for riscado dali é que chegou a hora. Todos nós um dia seremos riscados daquele livro. Uns mais para lá, mais para cá, mas prepare-se. Se você está vivo, que seu nome está no livro dos viventes. Mas existe um livro chamado Livro das Recompensas. Livros das recompensas, onde tudo que você fez depois de Cristo, pelo pensar, pelo falar e pelo agir, está anotado ali e vai ser cobrado. Ah, pastor Rogério, me responda. A coisa que eu estou fazendo que eu vou ser cobrado? Responda. Irmãos, uma mulher santa de Deus, ministrando a palavra, contraiu sífilis. Depois descobriu-se que o marido tinha problemas com mulheres na rua. Percebeu o juízo? Ele passou vergonhosamente doença para a família e que, como sífilis, ele é curado, mas ele fica incubado, vai ficar sempre essa marca. Normalmente causa esterilidade, normalmente causa impotência. E o que acontece? Esse juízo são juízos marcados pelos nossos atos. O Paulo Vitor perguntou se lá naquele dia nós vamos ver esse juízo. Promessa de Jesus. Nós julgaremos Satanás, os anjos, os homens e esse mundo. Toda essa galera que será julgada, e a palavra julgamento está atrelada à palavra sentença, porque o crente, Isaac, como você perguntou, no tribunal de Deus, no Bema, vai receber as recompensas. Mas tem um detalhezinho. O livro das recompensas vai ser todo lido. Todo lido. Tudo que você pensou de ruim, de mulher, de safadeza, vou matar alguém, estou com raiva, ciúme, ódio, não importa. Tudo que você pensou está anotado. E o Deus de justiça vai ler. O Isaac é homem de Deus. O Isaac vai sentar do meu lado na glória. Mas olha o que ele fez enquanto ele era servo. Olha o que ele fez enquanto ele estava tocando na igreja. Olha o que ele pensou, o que ele fez, o que ele falou. Tudo está sendo anotado.
E o juízo para o crente existe? Não. O crente receberá recompensa. O que os antigos assembleanos, eu acho que nem falam mais hoje, os antigos assembleanos chamavam de galardão, de coroa de prêmio. Galardão. Ou chamado a palavra grega é, eu vou lembrar, que significa grinalda do vencedor. É a coroa de vitória. Só que essas coisas para Deus não tem como funcionar. Você não vai entrar por coisas boas que você faz. Você vai entrar pela sua resposta em Deus. Deixa-me dizer uma coisa. Os prostitutos, os adúlteros, os caras que fazem as piores coisas mais terríveis contra Deus, eles não vão para o inferno. Não é porque foram prostitutos, traficaram carne humana, mataram pessoas, criaram guerras, Isaac e Paulo Vitor. Eles vão para o inferno porque rejeitaram o plano eterno de Deus. Percebe a diferença? Eles não vão porque fizeram coisas ruins, eles vão porque rejeitaram o plano eterno de Deus. Aí está o juízo. E quando é que começa o juízo de Deus? O juízo de Deus começa agora. É seu afastamento de Deus. Não quero Deus, eu começo a me afastar. E Deus se permite até ser vencido por nós. Há uma alegoria maravilhosa lá em Jacó, que quando Jacó está naquela escada lutando com o ser de Deus, e Deus diz, o seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque significa aquele que luta com Deus e prevalece. Porque Deus se permitiu que o homem prevalecesse contra ele. Para quê? Para eu te mudar, para eu te tratar, para eu te curar, que eu quero você do meu lado. Porque Jacó queria a bênção sendo Jacó. Não, agora você vai ser bênção sendo Israel. Então, esse juízo que está prometido para nós vai acontecer daqui a pouco, está na promessa. A morte, que é o último desafio que nós temos que enfrentar, é a morte. Ela foi vencida, mas não foi destituída. Ela está entre nós ainda. Tanto que estamos vivos. A morte, o anticristo, a besta, Satanás, a mentira, os pecadores, os ditadores, os violentos, os mentirosos, os idólatras, os adoradores de sexos, os filarguros, homens que são amantes de si mesmos, amantes dos prazeres, os hedonistas, os amantes do dinheiro. A lista que está em Revelação capítulo 21, o seu destino é o fogo. Já está definido por Deus e Deus não mudará essa história. Agiu dessa maneira, o fruto é este. E nós que andamos nessa terra, para pensar. O Isaac poderia sair com um montão de samba estona, poderia cheirar tudo que fosse de drogas, poderia pegar rifle com os colombianos e matar um montão de gente. O Isaac poderia passar tudo de errado. Mas ele, pela graça de Deus, está pagando um preço por ser santo. Por ter uma só esposa, por cuidar do amarelinho. Talvez tenha 2 ou 3 contas que não foram quitadas ainda. Essas lutas valerão a pena? Sim, porque a palavra será: entra no meu gozo, servo bom e fiel. Fostes fiel lá, te colocarei aqui sob fidelidade. Essa é a palavra que nós vamos ouvir. Agora, quando nós nos preocupamos com o mundo, aqueles irmãos de Revelação 6 disseram: ó Deus, eu estou fazendo tudo de errado. Quando é que o Senhor vai vingar? Deus diz: calma, que a hora deles está chegando. A hora dessa história toda está chegando. E a revelação final é maravilhosa, irmãos. Capítulo 22. E João diz: eu vi novos céus, nova terra, aqueles cujas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, os 24 anciãos, os 4 seres viventes. Todo o universo estará prostrado, fazendo só uma coisa: cantando um hino digno de poder e honra e glória e majestade e soberania e de riqueza, seja aquele que vive eterna para sempre, que é o Cordeiro de Deus. Isso é viver já esperando o juízo de Deus. Amém, amém. Bom, a gente está chegando no fim, infelizmente, dessa live, né? Como eu disse, a gente não iria esgotar o tema. Tem muita coisa para se falar, né? Existe a doutrina a doutrina da propiciação, nós temos a doutrina da... Rapaz, eu esqueci o nome agora. Mas existe muito a se falar, né, sobre soberania de Deus, sobre ver Deus em tudo, né? E eu tenho certeza que não faltará oportunidades. Né? Eu sei que é difícil, o tempo do pastor Rogério é escasso, a gente tentou aproveitar agora, né, esse tempo de
de pandemia aí para a gente se reunir, mas eu quero agradecer, né, pelo senhor ter aceitado, né, conversar com a gente aqui. Tenho certeza que muitas pessoas foram abençoadas, muitas pessoas conseguiram entender o que muita gente não diz sobre a soberania de Deus e a importância que isso tem para nos tranquilizar e nos dar esperança e medo de Deus, saber quem Deus é de fato, né? E eu gostaria de ouvir as considerações finais do senhor, já para a gente encerrar Amém. essa live. O Stephanos, ou a Stephanie, é a palavra grega para coroa, para a premiação que Deus vai te dar. Por você ter sido fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre muito. Por você não ter negado a fé, por você não ter se envergonhado dele, por você ter denunciado o pecado, por você não ter feito amizade com o mundo, por você ter fugido dessa realidade e se voltado para Deus. Como puritanos e reformados que somos, reformados que viemos da reforma, e puritanos porque nós temos todas as respostas na Bíblia, e os puritanos dos séculos 17, 18, 19 têm as suas respostas na Bíblia. Nós somos soberanistas. Tudo está no controle de Deus. Haja o que houver, Deus está por detrás. Ele é o sujeito. Só Deus é criador. Ninguém mais tem poder para interferir no universo, na natureza, na vida do homem, a não ser que Deus autorize, que Deus mande e que Deus permita. Somos soberanistas, estamos felizes, porque Deus é soberano. Como diz o hino, tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto, sem a menor margem de ter um pedacinho. É como diz aquele ditado de criança, né? Tudo na vida é passageiro, menos trocador e motorista. Tudo na vida é criatura, menos o Senhor, que é Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia no seguinte, esse é só um treinamento. Já viu o treinamento que tem na Petrobras e nas empresas? Todo mês, todo semestre tem uma simulação de um acidente. É só para ver como é que as pessoas estão na hora de correr de um incêndio, de uma explosão. Deus só está preparando a igreja, só está preparando o universo para aquilo que está por vir. O que está por vir vai ser como uma dor do parto. Deus usou uma figura maravilhosa no Antigo Testamento que será como dor do parto. Só mulheres sabem o que é a dor do parto e parto normal. Então, nós somos soberanistas. Tudo está no controle de Deus. Daqui a pouco vai passar. As coisas não vão melhorar. O dinheiro não vai entrar mais fácil. O que nós veremos, Isaac, irmãos, é a triplicada ação de Deus na nossa vida, trazendo mais milagres, trazendo mais provimento, trazendo mais proteção e nos alimentando ainda mais com a sua bendita esperança. Bendito seja Deus na sua vida, bendito seja Deus no nome de Jesus. Amém, amém. Espero um dia, lembrei o nome da doutrina da providência. Né? Espero um dia a gente poder sentar para conversar sobre mais temas que tanto enriquecem aí a nossa vida, né? E nos aperfeiçoa diante da nossa devoção a Deus, né? Então, queridos, muito obrigado pela participação de todos. Estaremos em breve juntos novamente. Tenham esperança em Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Pastor Rogério, muito obrigado pela sua participação. Dê um abraço na irmã Ana Cláudia. Eu chamo carinhosamente de tia, porque ela, né, desde criança aí, cuidando da gente. Então, Deus abençoe vocês. Amém? Fiquem em paz. Amém. Isaac, Deus abençoe, irmão. Fiquem em paz, no nome de Jesus. Amém.